Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu quero nesse vídeo falar um pouquinho sobre router CNC. Nos últimos dias eu tenho visto um crescimento muito grande desse tipo de procura, de um conteúdo voltado para router CNC, e eu confesso que a cada dia mais eu tenho buscado essa solução. Acredito que grande parte dos amigos que também adquiriram a minha biblioteca tem buscado uma solução nesse sentido. E para você que também deseja isso, eu quero explicar um pouquinho nesse vídeo sobre algumas alternativas para que você venha conseguir realizar principalmente a parte de furação utilizando o router CNC. Eu vejo que com o valor do maquinário baixando, cada vez mais o padrão é que os marceneiros, as marcenarias migrem para esse tipo de solução, e aquilo que nós temos hoje no mercado que atende a esse público tem um valor relativamente alto, tá? Então, se você está em busca de algo que possa ter um custo-benefício melhor, esse vídeo é para você. Quero apresentar aqui algumas soluções, possíveis para você, mas já quero adiantar de antemão que nós não temos uma solução totalmente automatizada para fazer esse tipo de coisa, que com certeza tem um custo mais elevado, mas para que você consiga trabalhar e consiga inserir as furações com um custo menor, nós temos algumas alternativas e é isso que eu quero apresentar nesse vídeo. Se você já está familiarizado com a minha biblioteca do MobPro, eu já vou abrir aqui, quero mostrar para as pessoas que já têm aí a familiarização com a biblioteca. Então eu vou selecionar aqui, na parte de inferiores, por exemplo, eu quero pegar aqui um balcão, uma porta. Quero pegar aqui também um balcão de 2 portas. Quero colocar aqui também, por exemplo, um gavetão e basculante. É interessante aqui. E um gaveteiro, que eu acredito que já dê para representar a maioria das usinagens aí que nós vamos ter. Lógico que pode ter algumas outras, mas eu quero exemplificar nesses módulos aqui. Lembrando que essa biblioteca minha ela é totalmente editável, então você pode ajustar e ela é toda parametrizada. Então, você tem as opções aqui de edição, vou colocar aqui do lado direito, nós temos as opções de edição, temos os métodos construtivos também, temos a opção de fundo aqui para aplicar ou não, e é bem bacana mostrar isso aqui para vocês, Para não ficar algo tão complexo, eu acredito que esse exemplo aqui já vai atender a maioria de vocês, mas para quem não sabe, cada componente dinâmico ele é composto por uma série de peças internas. Então, por exemplo, aqui, estou com um gaveteiro selecionado. Se eu vier aqui, e expandir esse gaveteiro clicando na seta aqui, eu vou ter uma série de peças internas e algumas delas ficam nessa cor cinza mais claro, que são peças que estão ocultas, tá? Então, é bem bacana mostrar isso aqui para vocês, porque as peças ocultas, elas podem não estar sendo exibidas no modelo naquele momento, mas são peças que existem. Então, quando nós mandamos esse tipo de coisa para uma router, automaticamente ela vai também fazer a leitura desses arquivos ocultos aqui. Por isso é importante fazer a limpeza do bloco, tá? Então, qual seria a alternativa? Imagina que eu queira enviar aqui esse inferior de cozinha lá para minha router CNC já com as furações. Qual seria a alternativa para fazer esse tipo de trabalho? Eu tenho um plugin aqui chamado VMX Up, tá? Abri aqui até na internet para mostrar para vocês. Se você entrar na extension Warehouse, você vai ver que ele já está aqui, com preço livre, tá? Então é um plugin gratuito. Tudo que eu vou mostrar nessa versão aqui é do plugin gratuito, mas ele tem também uma versão paga que eu acredito ter um custo excelente, tá? 39 aqui. Se você vier aqui pesquisar o valor, ele está na média de R$250 mais impostos. Mas mesmo assim nós estamos falando de uma licença anual para uma máquina só. Qualquer software aí que você for utilizar para o intuito de CNC, você vai pagar uma implantação básica aí de mais ou menos uns 4, 5 mil reais no mínimo. Tem implantações que chegam a 40 mil reais para você conseguir utilizar esse produto, tá? Então, estamos falando aqui de R$250 mais ou menos por ano, mais impostos ali para você utilizar essa solução
Lembrando que é uma solução que não automatiza 100% o trabalho, mas facilita bastante para que você tenha acesso às furações. Então, voltando aqui, ó, na versão gratuita, eu estou com ela aqui na minha barra inferior. Imagine que você queira inserir as furações nesse módulo. Ele já está editado aqui, você já veio aqui na parte do menu, né? Se você vir aqui, ó, você já editou largura, profundidade, altura, fez configurações de fundo. O módulo está pronto, tá? É muito importante ressaltar isso. O teu projeto precisa estar pronto já nas medidas finais. Então eu desenvolvi aqui um plugin do MobPro que chama Limpeza Router. O que ele vai fazer? Todos esses itens aqui que estavam ocultos, ele vai remover esses itens e vai fazer uma limpeza para que isso aqui seja desmembrado em peças de forma que nós consigamos utilizar esse plugin VMX Up. Então, olha que bacana. Basta que eu selecione aqui, ó, o meu projeto, venha aqui em extensões Limpeza Router e ele já vai fazer todo o trabalho. Pode ver que agora eu não tenho mais nada oculto. Tudo que está aqui é algo exibido. E o mais importante de tudo isso é que, feita essa explosão, eu tenho acesso às peças individuais aqui, ó. E através dessas peças individuais, eu consigo inserir nelas as furações sem perder o principal, que é o nome das peças, tá? Então, é muito bacana esse tipo de ferramenta que foi criado. Deu um certo trabalho, mas quero começar mostrando furos de dobradiça, que seria o mais padrão. Então, o que nós fazemos aqui? Ó? As nossas portas, vou selecionar todas as portas aqui. Ó. Todo mundo que trabalha com router já tem a noção que no Open Cut List aqui, eu tenho a opção no plano de corte de exibir aqui, ó, na opção aninhado. Lembrando que eu estou usando a versão 7. Vou configurar ele aqui com vão aqui entre as peças de 16 milímetros. E na exibição aqui, ó, eu vou colocar aqui para que ele exiba a designação, seria o nome da peça. Então, eu posso exibir essa peça com a forma frontal desenhada, com a forma traseira desenhada ou ocultado. Nesse caso, eu vou manter aqui, ó, a opção frontal desenhada, só que os furos de dobradiça, eles ficam geralmente na parte de trás. Mas como nós queremos aí uma usinagem de rasgo, de furo, tudo do mesmo lado, para facilitar lá na hora de enviar para router, eu recomendo que você faça, mesmo mantendo aqui, ó, a frontal desenhada, que você faça um ajuste deste lado aqui. Ó. Então eu selecionei os módulos, basta que eu venha aqui na função espelhar e eu espelho ela aqui, ó, tá? Lembrando que eu estou só com as portas selecionadas, depois você vai entender. Uma vez espelhado, eu vou vir aqui no meu VMX Up, tenho aqui a parte de baixo de hardware, cliquei aqui, ó, e aqui você vai poder fazer uma escolha do que você deseja inserir aqui nessa porta. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, essa dobradiça. Lembrando que tem algumas opções, ó, montante central, montante aqui, ó, rente, ó, que vai ser os tipos de dobradiça. Ó. Eu tenho curva, eu tenho reta, e aqui você vai fazer a tua escolha. Selecionei aqui a dobradiça, eu vou confirmar aqui que ela vai abrir, no caso, o furo, né? Open Drills, então ele vai abrir o furo. E aqui você vai definir do ponto final aqui, ó, uma medida. Geralmente nós colocamos 100 milímetros da borda. Então eu vou colocar aqui, selecionar essa opção e vou dar um salvar. Uma vez que eu tenha feito isso, basta que eu coloque próximo à porta aqui, ó, e dê um clique e ele vai inserir a minha dobradiça. Olha que bacana. Já inseri as duas do lado de lá, vou inserir as duas também do lado de cá, as duas do lado de cá também, ó, tomando bastante cuidado para não clicar em nada errado, né? E aqui, como se trata de uma porta basculante, eu vou fazer a mesma coisa, clicando do lado de cá. Olha que bacana. Então, de maneira rápida ali, nós já tivemos as dobradiças inseridas. Uma outra dica bacana também, ó. No caso de gavetas, o ideal seria trabalhar com laterais espelhadas. Então, o que eu costumo fazer? Eu mantenho, olhando de frente aqui seria a minha lateral esquerda, eu mantenho a lateral esquerda, e as laterais direitas eu deleto. Você vai entender melhor depois isso aqui, por que a gente faz esse tipo de trabalho. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa lateral aqui, vou vir aqui na ferramenta de espelho nativa do SketchUp, selecionei a metade, apertei o Ctrl
e soltei. Então ele vai fazer uma cópia. Aqui eu posso também selecionar as 4 peças de uma vez e fazer o mesmo processo. Então seleciono aqui, clico nela, venho até o centro, aperto Ctrl e solto. Então agora eu tenho peças espelhadas. Por que é bacana ter as peças espelhadas? Imagina que você queira fazer aqui, ó, o furo, né? O rasgo aqui do fundo na tua peça lateral. Como você vai fazer isso? Basta que você venha aqui no VMX Upper, tem uma ferramenta aqui, na parte de baixo. Você vai selecionar aqui, ó, a peça. Então, selecionei aqui, selecionei a minha face, vou selecionar a linha referente aonde eu quero realizar a usinagem, botão direito, e eu tenho a opção aqui, ó, de valores salvos. Eu vou clicar sobre essa opção e eu já tenho os meus valores padrão que eu já configurei aqui na minha máquina para fazer fundo, né? Então, 10 milímetros da face de baixo, a largura aqui desse furo vai ter 8 milímetros e aqui a profundidade dele, né, na altura aqui 6 milímetros. Dei um OK, os valores estão salvos, basta que eu clique o botão direito e dê Start Tooling aqui, ó. A hora que eu clicar em OK, ó, ele já fez a minha usinagem. Olha que bacana. E como eu tenho uma peça espelhada do lado de cá, ele também usinou do lado de lá. Aqui é a mesma coisa. Cliquei na parte de baixo, selecionei a linha, dei um Start, ele fez a usinagem. Cliquei embaixo, selecionei a linha, Start, usinagem feita. Então, apesar de ser até de certa forma repetitivo, é bem simples de realizar e ele já faz a usinagem aqui dos dois lados da peça, tá? Então, você tem controle total aqui, podendo trazer de volta as peças de base ali, como você achar melhor, tá? Uma outra dica interessante também é para quem quer utilizar, por exemplo, VB, minifix, esse tipo de coisa, é a mesma dica que eu tinha dado anteriormente. Então, você vai manter a peça da esquerda e a peça da direita, lembrando que eu estou nas costas do módulo, tá? Por isso que eu estou falando inverso. As peças da direita eu vou deletar. Então, eu mantive a da esquerda, a da direita eu deletei. Mantive a da esquerda, a da direita deletei. Mantive da esquerda, direita deletei. Mantive da esquerda, direita deletei. Por que eu fiz isso? Porque eu quero que essa peça aqui seja uma cópia, tá? Então, eu vou fazer o mesmo procedimento. Venho aqui, trago até o centro, aperto a tecla Ctrl. Seleciono outra peça, venho aqui, ó, trago até o centro e aperto a tecla Ctrl. Toma bastante cuidado com isso, para ele não clicar errado ali. Ó. Venho aqui, trago até o centro aqui, ó, e aperto a tecla Ctrl. E a mesma coisa na última peça aqui. Então, venho, trago até o centro, aperto Ctrl. Para que isso? Quando você for realizar o trabalho, por exemplo, imagina que você queira colocar aqui um VB, né, um Rafix aqui, 35 na prateleira. Como que você faria isso? Basta que você venha aqui, ó, na parte de Assembly, ó, selecionado aqui já, ó, os assemblies, eu vou escolher que tipo que eu vou utilizar. Então, eu posso usar o VB 3516, 3519 e assim sucessivamente. Vou usar nesse exemplo 3516, vou escolher aonde eu vou aplicar esse VB, então seleciono a face, mas antes eu gosto de ativar essa opção Locking aqui, ó, porque aí ele já vai ter uma distância padrão, tanto do fundo quanto da frente, eu não vou precisar ficar calculando, tá? Então, selecionei, cliquei, selecionei, cliquei, automaticamente, ó, ele já insere dos 4 lados. Se eu quiser inserir aqui na parte de baixo, a mesma coisa. Vou clicar aqui, vou selecionar essa opção, vou vir aqui na parte de baixo e basta que eu faça os cliques e ele já vai inserir ali para mim. Tudo bem bacana, tudo bem rápido, sem muita frescura, né? Que eu acredito que é isso que nós queremos. Ganhar velocidade e fazer o trabalho que precisa ser feito. Mas é muito rápido, basta que você clique ali nas posições corretas e ele já vai fazendo o trabalho. Terminou numa peça, sai, entra novamente aqui, ó, trava aqui, entra numa outra peça e vai clicando. Lembrando que você tem que selecionar ao menos a linha para não ter nenhum tipo de erro. Então, entrei aqui na ferramenta, cliquei aqui, ó, salvei, selecionei a face e selecionei a linha. Assim eu não vou ter nenhum tipo de problema. Pode ver como nós já estamos fazendo ali
Imagina que essa aqui também tem a VB, eu vou seguir o mesmo procedimento. Venho aqui, seleciono a face, seleciono a linha, vou lá mais para frente aqui, clico novamente, ó, e ele já faz os dois lados, porque eu tenho ali faces espelhadas, tá? Então é bem bacana você tomar bastante cuidado com isso e manter as faces espelhadas de forma correta aqui, ó. Então, selecionei, cliquei ali, cliquei aqui, ó, tomar bastante cuidado aqui. Pronto, já tenho praticamente os meus armários ali criados. E se você quisesse fazer, por exemplo, uma cavilha, como seria uma cavilha? Basicamente o processo seria o mesmo. Eu vou clicar aqui, vou mudar aqui, ó, o sistema, ó, posso escolher aqui a cavilha. O tipo de montagem também você pode escolher. Aqui você pode escolher se vai no centro, distância da face, uma série de detalhes, ó. E eu vou simplesmente chegar aqui, ó, selecionar minha face e clicar aqui ó, onde eu quero colocar a cavilha. Posso clicar em Locking aqui, ó. Aparentemente nada aconteceu, mas quando eu aperto aqui ó, o botão de visão de raio-x, eu consigo visualizar ali a cavilha sendo aplicada. Tá? Então, um exemplo apenas para vocês entenderem como é o funcionamento. Acredito que já deu para a maioria entender. Caso você queira trabalhar também com furação ali de corrediça e uma série de outros detalhes, você pode vir aqui também, ó, escolher, por exemplo, aqui, ó, corrediça, vem aqui na lateral, onde está a corrediça, escolhe uma posição, pode até definir por aqui, ó, e basicamente vai inserir ela aqui, ó, e quando você inserir, tá vendo? Ele já insere de forma dupla, e você já vai ter também as furações ali na parte interna. Tá? Então é bem bacana o sistema. E uma vez que você tenha feito o teu projeto com tudo isso pronto, você vai gerar normalmente o código lá no OpenCutlist, gerar o corte, tomando bastante cuidado com essa questão das laterais, porque as laterais elas costumam englobar aquilo que está sendo inserido dentro delas. Então, por exemplo, aqui, ó, no caso do VB, ele também insere os pinos. Tá? Então, nesse caso dos pinos aqui, eu tenho que tomar cuidado. Esse pino ele faz parte, né? Ele vira uma peça só com aquilo lá. Então, a ideia é eu não ter esses pinos aqui. Ó. Então, você pode, caso você queira desassociar, remover eles aqui, você pode fazer esse tipo de coisa, mas basicamente esse 37 vai ser o mesmo MDF de 15 ali. Tá? Então, ele vai trazer isso só porque os pinos ali são contabilizados junto na espessura. Deixa eu só trazer de volta a peça aqui e continuar mostrando para vocês. Então, eu tenho aqui ó, as laterais, por exemplo. Caso eu venha aqui na exibição e faça aquele ajuste, deixa eu vir aqui na exibição, vou colocar a designação aqui e vou dar um gerar. Ele vai pensar um pouquinho aqui. Você tem a opção de parar aqui. Ó. Aqui você pode perceber que ele já tem aqui ó, nas duas laterais, que seriam as laterais da minha gaveta, o rasgo do meu fundo ali, ó. Já está com o rasgo de fundo pronto aqui na peça, tá? Então, essas seriam as laterais, porque elas já estão junto com a corrediça. E é por isso que ela tem essa espessura diferente aqui, ó. E no caso aqui, ó, de todo o branco de 15, quando você gerar o corte, já está com tudo pronto aqui, as configurações corretas. Vou gerar também, ó. Ele vai otimizando aqui, já pensando na router. Tá? Caso você tenha valores já colocados aqui, ó, automaticamente ele vai também já ajustar os valores ali, te dar o valor, tá? E aqui, ó, você consegue observar, a minha prateleira, ela já tem as furações, né? A minha base aqui também já tem as furações. Frente do gavetão não tem furo e a porta basculante também veio com as furações. Nessa lateral aqui, que é uma lateral de gaveta, também me trouxe o rasgo da lateral. E aí nós vamos passando para as próximas peças. Ó. Onde eu tenho porta já com furo de dobradiça. A minha base prateleira que nós colocamos o VB também já tem o furo. As laterais já com todos os rasgos aqui da lateral. Outra porta aqui, rasgo de lateral, contra frente e assim sucessivamente. Ó. Então, tudo que tem furação já está exibido aqui. Ó. Olha que bacana. Então, você tem uma agilidade muito grande com relação a isso. Ó. E aqui também você consegue perceber se está do lado correto ou não a furação. São coisas que no dia a dia, né, trabalhando com isso, você vai ajustando e refinando para deixar da melhor forma possível. Mas como você faria para pegar isso aqui, por exemplo, e mandar lá para o Aspire, né, para utilizar? Basta que você clique aqui ó, em exportar
Escolho o formato, eu recomendo o DXF. Camadas aqui eu gosto de deixar sempre camadas mais blocos. E a decomposição, na verdade, eu deixo camadas padrão e a decomposição eu deixo contorno, furos e sobra. Suavização eu gosto de deixar ativa. E o traçados eu deixo em não. Uma vez que eu fiz isso aqui, eu vou exportar o DXF na minha área de trabalho mesmo. E aqui eu já tenho a opção de abrir. Vou clicar em abrir. E aqui vai me dar as 3 chapas. Então eu tenho a chapa 1, chapa 2 e chapa 3. Eu vou clicar na chapa 2, que eu acredito que é a que mais tem usinagens. Tamanho aqui da chapa, você precisa configurar para ficar certinho. Então eu tenho ali, ó, na largura 2,74 por 1,84. A espessura está correta e eu vou dar um OK. Ó, tomar bastante cuidado para não ter nenhum tipo de erro. Mas aqui eu já consigo visualizar. Eu tenho meus textos, que são os nomes. Eu tenho aqui, ó, o corte, propriamente dito. Eu tenho aqui nesta parte aqui, ó, os furos menores da dobradiça, que seria onde vai os parafusos. Eu tenho nessa parte aqui, ó, alguns outros furos. Seriam o ajuste aqui, ó, o arredondamento dos furos de dobradiça. Eu tenho aqui, ó, os furos de VB, tudo em camada separada, né? Bem bacana, porque na hora de criar o percurso, você vai precisar desse tipo de coisa. E eu tenho aqui também, ó, os rasgos, que seriam das laterais de gaveta. Olha que bacana, tudo separadinho para você utilizar. E aqui eu tenho também, ó, uma peça solta ali, não sei o porquê que ela ficou separada, mas está ali também de forma separada. Então eu conseguiria gerar um percurso de tudo isso aqui, utilizando de forma tranquila o Aspire. Agora basta gerar ali o meu percurso de furação. Então imagine que eu não queira, por exemplo, mostrar o corte inicialmente, ó, só a parte de dobradiças ali. Ó. Poderia vir aqui, ó, fazer aqui, ó, as furações de dobradiça primeiro, depois das furações de dobradiça. Ó, tá vendo? Eu tenho junto das furações de dobradiça aqui, ó, alguns furos diferentes. Ó. Esses furos aqui são das prateleiras. Então eu teria os furos da prateleira. E lembrando que você também consegue organizar, selecionando aqui, mudando de camada, conforme você achar melhor. Mas o Open Cut List já ajuda bastante com relação a isso, tá? Então, aqui eu tenho todos os rasgos, ó, separados. E aqui eu tenho a parte de corte das peças, que seria essa parte de cima. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e simular os rasgos e posso vir aqui e simular o corte. Basicamente vindo aqui, ó, em percursos. Então eu quero primeiro simular os rasgos. Ó. Vou clicar, por exemplo, aqui, ó, percurso de preenchimento. Vou editar as passagens aqui para deixar em uma passagem só. E aí eu vou escolher o meu percurso. Olha que bacana. Vou selecionar aqui, ó. Ó, aqui seria o corte. Eu quero selecionar ali aonde eu tenho os rasgos. Ó. Então selecionei aqui onde eu tenho os rasgos. Olha que bacana. Vou clicar aqui, ó, em calcular. E ele vai fazer ali o cálculo automaticamente do meu percurso. Né? Lembrando que quando eu fizer o cálculo do meu percurso, eu posso editar esse percurso. Né? Tá vendo que ele já está com a profundidade correta? Então eu posso fazer aqui o cálculo do meu percurso de maneira tranquila, reiniciar aqui a simulação, né? E fazer a simulação do meu percurso de rasgo. Olha ele fazendo rasgo nas minhas peças. Então ele vai vir, vai fazer os rasgos, você pode acelerar aqui o percurso. E uma vez que ele tenha terminado esse percurso, vou fechar ele aqui, ó, e vou criar o percurso de corte. Então eu posso vir aqui no editar passagens, vou deixar uma passagem só para ficar rápido, para você perceber como seria isso. Então eu venho aqui, ó, ferramenta já selecionada, o detalhe de rampa aqui também já selecionado. Vou selecionar, por exemplo, aqui, ó, a parte de corte, tá? Então selecionei aqui a parte de corte, ó. Basicamente vou dar um fechar, vou descer aqui, ó, e vou calcular o corte. Tá falando que vai furar a máquina, porque já é 15,5, né? Mas é padrão. E eu vou voltar aqui um pouquinho, ó. Vou reiniciar a simulação aqui e eu vou clicar aqui, ó, para você visualizar. E ele está fazendo ali o percurso de corte da peça, já trabalhando com rampa e assim sucessivamente. Eu vou acelerar um pouquinho mais aqui para vocês visualizarem aí, ó.
Então ele está fazendo ali todo o corte das peças. E uma vez que ele termina o corte das peças, ele já viria fazendo ali a parte de preenchimento, que seria os rasgos, né? Então, bem bacana para você confirmar aí que consegue, por exemplo, de forma tranquila, fazer aí todo o trabalho, né? Então, eu poderia vir aqui, ó, simular todos os percursos e ele vai fazer os cortes. E depois dos cortes, ele vem fazendo ali, ó, depois dos rasgos, né? Ele vem fazendo os cortes e deixando todas as peças prontas aí para o trabalho, né? Então, bem bacana. E eu acredito que isso resolve boa parte dos problemas aí da maioria, né? Com um custo relativamente baixo, né? E algo que vai ajudar muito aí para quem trabalha com router CNC. Mas o procedimento basicamente é esse. Tentei fazer um vídeo o mais completo que eu consegui, né? E agora é refinar a ferramenta, né? É ajustar os detalhes ali, por exemplo, aqui nós temos a parte aqui, ó, dos rasgos. Olha que bacana isso aqui, ó. Nós temos os rasgos aqui de um dos lados, né, como eu mostrei para vocês. E se você vier aqui, ó, e inverter a exibição e colocar a vista traseira, o que vai acontecer? Ele vai trazer agora as furações da corrediça, porque foi o que nós colocamos lá na hora de fazer a inserção ali da corrediça de 50. Então, tudo isso é possível utilizando aqui o plugin VMX Up, tá? Tudo já vem pré-configurado, bem tranquilo de trabalhar, e eu acredito que vai atender a maioria aí de vocês que estão iniciando nessa parte ali de router CNC, que com o tempo eu acredito também que o próprio ganho já vai fazer com que você tenha uma demanda suficiente para bancar um software aí mais automatizado, mais rápido, mas para início é uma solução excelente. Eu espero ter ajudado você com esse vídeo. Se você tiver interesse na biblioteca Mob Pro e o conjunto de plugins, a gente está à disposição no campo aí dos comentários e também no Telegram, que está na descrição do vídeo. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.